Salve pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos começando uma nova série no canal sobre problemas olímpicos e nesse episódio 1 eu vou discutir um problema da Olimpíada Brasileira de Física do ano de 2024 da segunda fase, para o nível 3, né? Fase 2, nível 3. Essa que é uma questão muito interessante de magnetismo e que leva em consideração um famoso efeito, né, chamado de efeito Hall. Esse efeito no contexto clássico. Então, o problema ele diz mais ou menos o seguinte aqui, né? Nós temos uma fita metálica de cobre, que é essa aqui, com uma certa largura, L, que ele fornece. Como aqui está desenhado um plano, um corte transversal, a estrutura tridimensional não está mostrada, eu vou mais ou menos mostrar aqui, nesse desenho aqui embaixo, o que ele quer dizer aqui em cima. Então, essa fita metálica, ela está representada por essa estrutura aqui, que parece um prisma retangular, a partir do qual flui uma corrente, né? E os pontos AB são pontos em que tem ligado um voltímetro, e esse voltímetro captura essa diferença de potencial, essa voltagem é medida como VAB, e VAB é positivo, conforme ele diz aqui. Então, isso pressupõe uma estrutura já de cara, né, de portadores de carga positivos à esquerda e portadores negativos à direita. O sistema de coordenadas que a gente vai especificar, ele não dá isso no problema, né? Está aqui. A gente vai considerar a corrente como indo numa direção X, o eixo Z está associado à direção onde eu posso determinar esse comprimento aqui, e Y a direção transversal aí, onde ele diz que vai ser aplicado um campo magnético. Basicamente é isso. Ele fornece para esse material uma propriedade muito importante, que é a densidade de portadores de carga. Essa fita é uma fita de cobre. Tá? Então, o que ele nos pede do problema? Ele nos pede a velocidade de deriva dos elétrons, ou seja, a velocidade associada a essa corrente aqui, em metros por segundo. Ele nos pede também algo que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, aqui durante a solução, algo que é perguntado de acordo com uma notação que eu considero um pouco infeliz, né? B é sem vetor e módulo de B, como se vetores pudessem ser indicados dessa forma, e aqui ele coloca B vetorial, não é? Então acho que faltou os símbolos de vetores aqui nessa expressão B, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. E por último ele pede o módulo do vetor B em Tesla, o módulo do campo magnético. Esse problema é um problema claramente do chamado efeito Hall. E o efeito Hall, ele é basicamente o seguinte, ele é um efeito associado à migração de portadores de carga para esses lados aqui da fita. Então, como nós vamos ver, no item A, a gente não vai necessitar de fazer essa discussão. A gente só vai necessitar de algumas definições quando a gente fala de velocidade de deriva ou velocidade de arraste, quando a gente tenta estabelecer algum vínculo da corrente com entidades microscópicas que vão formá-la, né? Então, no item A, o item A é bastante simples e até, de certo modo, imediato. Eu vou recorrer a um modelo, né, de portadores de carga que fornece que a corrente é dada em função dos parâmetros fornecidos N, a área transversal, a velocidade de deriva, a velocidade de arraste, vezes a carga. Então, essa é a primeira relação, e eu vou deixar aqui o link na descrição para uma referência onde essa expressão vai ser derivada, certo? Onde ela vai ser obtida. Eu estou usando especificamente aqui o livro da série do Sears-Zemansky, que é conhecido hoje em dia, né, pelos autores Jung e Friedman, o volume 3 de eletromagnetismo. Então, essa equação, como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo a referência, ela nos mostra um aspecto muito importante. Se os portadores de carga eles forem positivos e tiverem velocidade de arraste, eu vou colocar aqui até com uma certa cor, né, vermelha, e tiverem VA na mesma direção e sentido da corrente, essa equação aqui ela está ok, porque nós temos VA
no sentido positivo e Q é uma carga positiva. Então, essa equação já vai dar uma corrente positiva de todo jeito. Mas vejam que o mesmo é válido para cargas negativas, que acrescentariam menos aqui. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui equivale à mesma coisa que I é igual a N vezes A menos V menos Q. Ou seja, elétrons que andam com menos V, velocidade deriva, ou velocidade arraste, no sentido oposto ao da corrente, também produzem o mesmo resultado, porque no fim do dia, isso aqui vai dar NA, V de deriva, vezes Q. Certo? Como a gente sabe que esse material é um metal, nós devemos aqui representar de maneira mais acurada, mais correta, que os portadores de carga são os elétrons. Então, a velocidade de arraste nesse meio claramente tem que ser para baixo, né? Essa velocidade deriva, VD, é para baixo no sentido oposto ao da própria corrente. E essa carga relacionada é a carga eletrônica. Carga de um elétron, claro, porque correntes são fenômenos de velocidade de arraste, né, de fenômenos coletivos de elétrons que se locomovem ao longo da estrutura do material como um todo. Então veja, eu vou utilizar essa equação, que eu vou chamar aqui de equação 1, feito todo esse parêntese, né, toda essa discussão aí. Vou utilizar essa equação para determinar qual é a velocidade deriva. A velocidade deriva ela vai ser I sobre a densidade de portadores. A área transversal, veja que a área transversal, em que os portadores de carga estão caminhando, é essa área aqui achurada, A. E essa área é simplesmente dada pelo produto L vezes D. Então aqui eu já vou colocar direto L vezes D. E a carga é a carga eletrônica, que é menos E. Lembrando, o E é fornecido. Então o que nós temos aqui? Nós temos os parâmetros numéricos, que são 2 ampere dividido. Eu já vou colocar o sinal negativo por conta desse efeito aqui, né? N é 8,5 vezes 10 a 28 metro na menos 3. L fornecido 1 centímetro, 10 na menos 2 do metro. D também fornecido, 10 micrômetros, então isso é 10 na menos 6 do metro. E aí temos ainda a carga eletrônica, que é 1,6 vezes 10 menos 19. Bom, se nós fazemos essa conta inteira aqui, né? Notoriamente essa conta vai produzir um resultado em metros por segundo, em unidade do SI. VD vai nos dar aproximadamente 1,47 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. O que é bastante compatível com a observação de que correntes em objetos metálicos mesmo, né, são da ordem de grandeza, a velocidade dos portadores de carga são aí da ordem de alguns milímetros por segundo. Então, isso aqui, de fato, é da ordem de 1 milímetro por segundo. Esse é um indicativo bom de que nós não fizemos nada incorreto. A única coisa que ficou faltando aqui é o sinal de negativo. E esse sinal de negativo vai estar relacionado com essa propriedade aqui associada. VD vetorial vai estar no sentido oposto ao do eixo X. Então, a gente pode representar vetorialmente, isso aqui só explicando melhor, isso aqui é no sentido oposto aí. Ou VD vetorial seria módulo de VD na direção menos
x. Ou seja, aquele módulo 1,4710 a -3 metros por segundo na direção menos x para baixo, certo? De acordo com o nosso esqueminha aqui. Então, esse é o nosso item A do problema. Bastante simples, rápido aqui. A gente só precisou recorrer a algumas definições associadas à corrente e à relação com propriedades dos portadores de carga, dos elétrons, e essa corrente eletrônica sendo estabelecida. Agora, nós vamos propriamente passar a discutir o chamado efeito Hall. No efeito Hall, o que acontece logo nos primórdios, né, em que eu passo a circular corrente aqui através dessa fita, portadores de carga negativos, pela presença de campo magnético, vão se acumular nessa extremidade. E, por consequência, esses portadores de carga positivo da extremidade oposta, né, vão se dar pela ausência de elétrons ali. Então, você vai ter déficit de elétrons e presença mais abundante de elétrons, o que significa que, de algum modo, nessa estrutura que está colocada, a força magnética ela vai ter que ser uma força magnética aqui atrativa. Atrativa no início. Esse é o efeito Hall. O que acontece, de fato, na verdade, esse ainda não é o efeito Hall. O efeito Hall é justamente quando eu paro de defletir elétrons aqui, justamente porque eu acumulo cargas negativas e positivas desses dois lados, de modo a estabelecer essa DDP-VAB. Essa DDP-VAB vai estabelecer um regime em que as cargas positivas e negativas desses lados opostos vão criar um campo elétrico. Campo elétrico aqui. E esse campo E vai estar associado a uma força elétrica, que para a carga negativa vai atuar para cá. Vai atuar para cá. Tá? De tal sorte que, depois de um certo tempo que essas cargas se acumularam, eu consigo, dentro do material, obter o balanço entre a força magnética e a força elétrica. Certo? Essa é que é a questão. E as partículas agora, nesse material, passam a fluir sem deflexão e eu estabeleço essa DDP, que em geral é da ordem aí de alguns microvolts, né? Como foi colocado. Muito bem. Então, falado isso sobre o efeito Hall, o que eu vou observar? É que, dada essa conjuntura, eu preciso analisar o seguinte. A velocidade dos portadores de carga da corrente eletrônica é para baixo. A força magnética precisa, por essa configuração do efeito Hall, ser para a direita, ou seja, na direção do eixo Z. Então, dada a direção da força magnética, eu posso obter qual é a direção do campo magnético dado por um unitário que ele define ali assim dessa forma. Então, só continuando aqui, no efeito Hall, a gente precisa definir, né, agora qual é a direção de B, e a direção de B eu vou definir como um certo Bzinho unitário, que é B sobre o módulo do próprio campo. B vai ser dado de tal forma que a direção da velocidade V de produto vetorial com a direção do campo magnético produza a direção da força magnética. Então, nós vemos o seguinte. A velocidade deriva desses portadores de carga é na direção para baixo em x. Então, ela é na direção menos x. Menos x. Então, aqui eu vou lidar só com os unitários, porque eu não estou escrevendo exatamente a igualdade, né, dessa equação. Eu só quero, basicamente, dizer que isso aqui vai ter uma relação de proporcionalidade com esse vetor. Então, como as quantidades vão ser proporcionais, eu não vou me incomodar com o módulo e vou só avaliar a quantidade vetorial.
Então, o produto dos vetores menos x com b, que é essa direção desconhecida, tem que dar a direção resultante z, porque essa resultante é da força magnética, né? Ela aponta na direção z positiva pelo efeito Hall. E aí a gente pode procurar aqui qual é o unitário que produz isso daqui. E a gente se dá conta de que x, pela regra da mão direita, vetorial y, é z. Então, nós, tomando aqui esse sistema de coordenada, né, fazemos x vetorial y pela regra da mão direita dá z. Como nós temos menos x, isso teria, então, para que eu obtivesse z, né, equivalente a colocar menos aqui e menos aqui, menos y, para dar z também. Então, portanto, eu encontro a seguinte questão. B tem que ser orientado na direção menos y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de acordo com o nosso sistema de coordenadas, olhando aqui, né, de acordo com o plano do próprio problema, o campo magnético não pode ser saindo da lousa, ele tem que ser entrando na lousa. Então, a direção do B é entrando na lousa. Então, B aplicado aqui, nessa fita, né, tem que ser entrando. Então, vamos concluir, né? Portanto, Bzinho, que é equivalente a B sobre módulo de Bzão, é menos Y chapéu. O que significa, na anotação que ele pediu, definir como menos 1 na orientação que ele diz, porque ele fala ali, né, no problema. Responda a 1 se B estiver apontando para fora do papel, saindo do papel, e menos 1 caso contrário. Então, é menos 1. Tá? Esse é o nosso item B. Por fim, o item C vai nos pedir uma informação interessante. Qual é o módulo de B em Tesla? Ora, no efeito Hall, quando eu já estabeleço o equilíbrio entre essas duas forças, resta-me então dizer, bom, o módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo da força magnética. E o módulo da força magnética, quando esses dois vetores V e B são ortogonais, é o quê? Módulo de Q, módulo de VD, módulo do B. Eu tirei isso do fato de que a força magnética, o módulo é módulo de Q, VD, produto vetorial, com B. Foi daí que eu tirei isso. Né? Lembrando que o módulo de um produto vetorial envolve o seno de um ângulo, mas nesse caso o seno desse ângulo é 1, pois o ângulo entre VD e B é 0, como mostra essa figura aqui. Dá para ver claramente que o vetor VD que aponta para baixo é ortogonal a B que sai do plano. Dessa forma, eu vou agora igualar a força elétrica, que é módulo de Q vezes o módulo de E daquele campo que se estabeleceu ali no meio depois que muitas cargas já se acumularam do lado esquerdo e do lado direito desse condutor. Então, daqui eu vejo que a carga é um fator comum em ambos os lados e que B em módulo, agora eu vou representar sem a seta para economizar aqui a minha notação, né? B é igual a E sobre D. Sobre VD, perdão. VD eu vou manter em módulo aqui, simplesmente porque a gente encontrou aquele menos ali e eu quero manter as coisas de maneira acurada aqui. Bem, veja só, E módulo de VD. E é um campo que se estabeleceu, tal qual no interior, né, de um material, entre duas placas, duas extremidades,
Vamos colocar assim, isso poderia ser modelado dessa forma. E a gente sabe qual é a relação entre E e V. A relação entre E e V é a seguinte. VAB é igual a E vezes o tamanho dessa separação entre placas, vezes L. Portanto, E é igual a VAB sobre L. Então, eu vou usar essa relação aqui, que é a relação necessária. VAB sobre L, módulo de VD. E isso é igual a... Bom, o VAB é 12 microvolts, 10 a menos 6 volts. O L, ele me deu, né? É 1 centímetro, então 10 a menos 2 do metro. E esse VD eu tinha obtido antes 1,47 vezes 10 na menos 3 metros por segundo. Se a gente faz a conta, a gente obtém que isso é igual a 0,1816 Tesla. Então é isso. Problema finalizado. Agora é partir para o próximo. Nos vemos então nos próximos episódios da série Problemas Olímpicos. Até a próxima.